Boa tarde, leitor do jornal A Tribuna. Eu sou Leonardo Brito e eu estou aqui com o cantor Marcos Hasselmann. Ele que é cria de Niterói, o orgulho para a nossa cidade. E a gente vai bater um papo sobre a carreira, sobre outros assuntos, já que Marcos Hasselmann tem uma carreira longa e de muita história. Marcos, primeiramente, um grande prazer te receber aqui nos estúdios do jornal, na nossa redação do jornal A Tribuna. E quero saber de você. Como é que você começou a carreira, né? Você você é daqui de Niterói, né, cria de Niterói, Sou como é de que você Niterói. começou, assim, a carreira desde criança? Você já quis ser cantor? Como é que foi essa primeira infância, essa pequena infância do menino cantor Marcos Hasselmann? Então, primeiro, agradecer aí a oportunidade de me receberem aqui. Prazer é É todo um meu. prazer enorme. E, bom, comecei com 11 anos, mais ou menos, cantando. Cantando em casa e estudando violão. Tocava cavaquinho, guitarra, enfim, as coisas de... Mas eu gostava de ouvir música, música boa. É, tocar nunca foi, assim, o que eu adorava, né? Eu gostava mais de cantar. Então comecei com 11, aí cantei em grupos de seresta naquela época, tinha muita música na minha casa também. E, e é isso, comecei bem novinho mesmo, cheio de Você ouvia ideias. Seresta? É, Caramba! é bem Tinha algo diferente. assim que você gostava muito naquela época, assim? E olha, meus pais apresentavam pra gente tanta música boa, que era tudo muito bom, né? Noel Rosa, e, bom, enfim, Lupicínio Rodrigues, era muita coisa boa. Mas dali você já começou a cantar, você já começou a fazer apresentações, como é que foi Não, isso? eu gostava de cantar e aí nessas serestas eu, não é metido, né? Eu dava uma, arriscava, né? E a coisa tava legal, tava bonito, né? E surpreendente, né? Uma criança cantando seresta, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Mas aí depois você resolveu seguir a carreira de cantor? Aí eu comecei a fazer shows em Niterói, no Isso ainda Doerê. muito jovem, com 14, 15, 16 anos? Não, aí com 16, 17. Cantei no Doerê, que era uma casa maravilhosa, em Pendotiba, Nó na Madeira, essas grandes casas de Niterói que fizeram nome na cidade naquela época. E fiz muito show em Niterói. Até que um dia fui fazer uma turnê pelo Uruguai, né? Montevidéu, Punta del Este. Fui com um grupo de Cantando músicos. Seresta? Não, aí já era outra onda. A gente tava já com MPB, né? MPB, olha que É porque eu maravilha. fui mudando, né? Até punk já cantei música, né? Tinha uma banda de música punk, era na adolescência, né? Uhum. Na adolescência você teve uma banda de música punk e resolveu cantar MPB. Na verdade, assim, como eu te falei, eu sempre ouvi muita música e muita música boa, né? Então eu podia, né, brincar em qualquer estilo, assim. Eu me permitia isso, não era E, uma coisa só, sabe? e você continuou ou parou em algum momento? Aí, quando eu fiz, acho que 18, 19 anos, eu parei. E aí fui trabalhar com outras coisas, né? O que que você trabalhou? Trabalhei na navegação, navios, né? E Como é que foi isso? Como é que você ah, entrou na navegação? meu pai era prático do porto e me deu meu primeiro emprego no porto, assim, né? Me indicou lá e deu certo, assim. Eu gostava, eu gosto de falar línguas, né? Eu falo algumas línguas, assim, então era interessante estar convivendo com gente do mundo inteiro, né? Claro que a música vem, né? E não tem jeito, a gente fica... Tudo para mim tem música, sempre teve, né? Então esses trabalhos eram interessantes, mas não era o que eu queria, não estava feliz ali, né? Mas tudo bem, né? Dava um dinheiro, né? Pagava um salário bom, então vamos embora. Tinha algum momento que você pensava assim, poxa, eu tô aqui, mas eu queria estar cantando? Em muitos momentos. Mas também achava que a música não ia ser uma coisa muito difícil para mim, de seguir uma carreira na música. Sabe aqueles pensamentos, Você né? tinha De que desistido naquela época? eu já nem era mais cantor, né? Eu não cantava em lugar nenhum. Meus amigos da época não sabiam que eu era cantor, que eu cantava, né? Então era até engraçado quando em algum karaokê eu, né, brincando ia cantar, e eu falei, você canta e tal. Mas eu É fiquei bem curioso. pegando atrás, assim, você falou que fez uma turnê no Uruguai. E por que parou? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que
você tem que ter um trabalho, sabe aquela coisa, né? De pagar as É, contas, aquela coisa. isso, as contas chegam, né? Você começa a se importar com essas coisas que tem que, né? Você tem que pagar. Mas se eu estava feliz, quer dizer, eu não estava feliz, né? Fazendo outra coisa que não a música, né? Ou nada ligado à arte, né? Mas quando você parou, você pensou assim, você pensou que fosse definitivo naquela época? Você achou, ó, parei, era só um Eu nunca sonho? pensei que ia parar, sabe? Ah, vou parar. Não, simplesmente aconteceu, tipo, ah, vou trabalhar aí, não tinha mais tempo para fazer um show, para ensaiar, não sei o quê, e não tinha horário, né? Que trabalhar com navio, você não tem feriado, não tem nada, né? Então, na verdade, eu nunca falei, ah, eu vou parar, minha vida vai mudar agora, eu vou fazer outra coisa. Não. Foi acontecendo, né? Naturalmente, assim. E você trabalhou só com navegação? Só. Eu trabalhei em loja, olha só. Não pode contar pra Trabalhei em mano, que loja, legal. no Plaza, olha só. O que mais que eu fiz? É basicamente isso mesmo. Aí entrei, uma época eu estava numa onda de reiki, né? Eu fiz cursos de reiki, então Ah, comecei a sim. fazer reiki e faço até hoje, né? Mas naquela época eu estava dedicado, né? Enfim, sou uma pessoa que faz de tudo um pouco, né? Tipo, Sim. Até que chegou o momento, né? até que chega Meus o Papai do Céu. caros espectadores. Até que chegou o momento que uma cobra mudou a vida de Marcos Hasselmann. Marcos, eu não vou falar nada. Por favor, conte a história da cobra. Mas assim, o que que você foi fazer no banco? O que que você estava fazendo naquela época? Dá um Como é que era? spoiler ainda, né? Dá spoiler, né? Como é que era a sua vida naquele momento? Então, não, na verdade, assim, meu pai estava muito doente e, e a vida era toda em torno disso, né, dele. E aí eu fui ao Rio para pegar dinheiro para pagar os enfermeiros. E na saída do banco, eu estava com a mochila com dinheiro. Na Isso em saída 2008, né? foi em 2008. Na saída do banco, 3 caras vieram me seguindo para me roubar. E a mochila estava aqui na frente, né? E eu fui abrindo sem eles perceberem, eles me seguindo. Quando chegaram para dar o bote, eu tirei uma cobra da mochila. E eles correram, se assustaram e, enfim, foram embora e me largaram. E dei sorte de encontrar um jornalista no fim do dia e contei essa história para ele. Ah, posso fazer uma matéria? E eu falei, lógico, né? Gilson Monteiro. Gilson Grande Monteiro. Gilson Monteiro. Gilson Monteiro, bom, daqui a pouco eu falo isso. E o Gilson botou no blog dele essa matéria à noite. No dia seguinte de manhã, meu telefone não parava. E aí me ligaram do Discovery Channel Latina, que eu dei entrevista, e outros jornais, revistas, enfim. E ligaram do Jô para me entrevistar. Quando ligaram do Jô, imagina que nessa época eu já ouvia muito jazz e gostava. Quando ligaram do Jô, eu falei, cara, que sonho, né? Ser entrevistado pelo Jô. Mas eu falei, olha, eu canto jazz, posso cantar com o sexteto? Tinha que aproveitar nesse momento, essa oportunidade. E eles disseram, não, lógico e tal. E foi o que aconteceu, né? Só que quando eu fui ensaiar com o sexteto, que eles me ouviram, eles falaram, cara, você tem que trabalhar com a gente, né? O Bira, né? E o Osmar. E aí a gente, bom, fez entrevista e tal, perdi o contato com eles, mas quando meu pai faleceu, eu liguei para o Bira e perguntei: tá de pé o convite? Ele estava só te esperando, meu filho. E aí eu me mudei para São Paulo e fui recebido pelo Bira, né, pelo Osmar Baruti. E a gente montou uma banda maravilhosa com Marcos Pedro na guitarra, Sidney Filho no baixo, Sérgio Rez na bateria, enfim, só músicos incríveis assim. Mas assim, muito, a gente ainda vai chegar lá. Mas eu quero saber uma coisa. De onde você tinha uma cobra? Então, você já viu, pela minha trajetória, você já viu que eu não era uma pessoa normal, né? Pessoa que faz isso tudo. Então, eu gostava de animais assim, eu gosto muito de animais, né? E na época eu tive uma cobra, eu nem sei, assim, enfim. Não, mas não só ter uma cobra, como também andar com ela na rua, né? Mas você vai ter uma cobra, né? Você quer mostrar, né? Lógico. Mas o que eu ia dizer naquela hora era que Gilson Monteiro e Jô Soares foram os responsáveis por essa virada na minha vida, porque eu me mudei para São Paulo e tudo mudou, né? Eu virei um cantor profissional,
né, cantando com os melhores músicos e nas melhores casas de São Paulo e depois Niterói, né, que voltei a Niterói, aí fiz Municipal de Niterói, casas inclusive que eu nunca tinha pensado em cantar. Quando você esteve lá no programa do Jô, assim, o que que você pensou? Era a minha chance de poder falar que eu sou cantor ou surgiu na hora? Não, quando eles me ligaram eu já falei isso, né? Mas eu falei numa de, vou lá, vou cantar, vamos ver o que que acontece, né? Tipo, não imaginava que convite para cantar ou que eu ia me mudar para São Paulo, nada disso, né? Ah, mas você foi cara de pau também, né? Muito. Que você chegar no Jô, de repente, assim, você vai lá, você te chama e você tem, só te chama da história da cobra. Pô, mas eu sou cantor. Não, 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 não. Não quero saber se você é cantor. Aí tudo bem, né? Aí, mas assim, você foi cara de pau e deu certo. Deu certo. A gente precisa usar na vida, né? Senão. Concordo. Ele te recebeu bem, a entrevista foi Muito boa. bem, a entrevista foi maravilhosa. Foi, acho que 25 minutos de entrevista. Quer dizer, uma entrevista longa, né? Foi muito legal, assim. Foi muito importante na minha vida, né? Porque foi uma virada de chave absurda. E foi a partir dali que você pensou e resolveu, agora eu vou viver da música? É, Como é que foi exatamente. isso? Não, na verdade, isso, viver da música era um sonho, né? Que para mim era muito distante. E quando pintou aquela oportunidade com esses caras, pô, você imagina um cantor que cantava jazz, né? Ser, assim, convidado pelos músicos do sexteto do Jô, que eram lá em cima, assim, né? Cara, é surreal, né? Então, para mim, foi uma coisa que eu tinha que fazer isso. Eu senti, era meio que um chamado mesmo, né? Conta essa ligação novamente, essa ligação que você fez pro Bira. E a partir dali, você falou que a partir dali sua vida mudou, né? Conta como foi. Então, eu lembro que eu estava em Búzios, na Rua das Pedras, e aí eu falei, vou ligar pro Bira. De repente, vai que, né? E foi E isso. aí, e o telefone, e ainda era o mesmo Era o telefone. mesmo número, é. Ele me atendeu e o Bira foi muito curioso, assim, muito interessante, porque o Bira me recebeu como se eu fosse um filho dele, né? E ele falava do meu pai, sem ter conhecido meu pai, e se emocionava, chorava. Chorava, Bira chora, eu chorava, né? E assim, tem momentos, assim, logo que eu cheguei em São Paulo, que eu fiquei gripado e eu estava morando no centro de São Paulo. E aí liguei para ele, não, estou gripado, eu comentei, né? Ele, meu filho, me dá um tempinho aí, eu já te ligo. Ligou da minha portaria, com remédio para me dar, olha, você toma isso aqui de noite, isso aqui de manhã. Então, um cara que me adotou, ele, a família dele, a Alzeni, a esposa dele, maravilhosa, né? O Osmar Baruti também, muito generoso. O Osmar Baruti, a gente ficou ensaiando uns 6 meses. Ensaiando, fazendo um repertório vasto para a gente poder ter, né, essa possibilidade de fazer shows diferentes, né? E me conhecendo, eu me conhecendo musicalmente até, né? E os shows? E aí? E como é que foi depois? E aí é, a gente conseguiu um show no Terraço Itália. Eu acho que foi esse o primeiro. E ali a gente ficou 1 ano e 9 meses cantando toda semana The Raça Itália. no Terraço Itália. Toda semana, com esse time todo, eram 6 Você músicos, cantando e tocando. eu só cantando. Só cantando. É, só cantando. E ali eu peguei uma cancha de palco, né, de estar ali, e era um lugar lindo, né? Não sei se você conhece o Terraço Itália em São Paulo. Sim, conheço. Então, naquele salão, no bar ali, que é todo de vidro, você vê a cidade inteira. Era uma maravilha. E muita gente legal que frequentava, né? Muita gente importante, inclusive da música, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa ali. E você cantando com a banda, qual era o repertório? Jazz. Jazz. Jazz e MPB também. É. Sim. E como é que foi a convivência ali no palco com os caras? Maravilhoso, né? Um sonho. Tem até vídeo no YouTube, 2 músicas que eu e o Bira estamos cantando juntos. Que o Bira chegou em O São Bira Paulo cantando como cantor. também. É. E então você imagina que o Bira, que já tinha tocado com várias pessoas, que é baiano,
e foi morar em São Paulo também, mesma trajetória que eu estava fazendo, mais ou menos, né? E a quantidade de coisa interessante, de experiência que ele me passou, né? Que me fez, né, entender melhor aquele cenário que eu estava vivendo, foi incrível. Assim, a minha convivência com ele foi de pai e filho mesmo. E dali você cantou em outros lugares também, e depois do Cantei. Terraça Itália, como é que foi? Então, através do Bira, eu conheci o Marcos Fentanes, que é um produtor de São Paulo, e o Marcos tem uma companhia filarmônica, que ele fazia um espetáculo de Beatles com a companhia filarmônica e fazia também músicas de cinema. E o Bira participava dos dois, né? Não tocando, mas participava atuando, né? E aí eles me convidaram para fazer os Beatles e começamos a viajar. E fiquei muito amigo dos músicos dessa filarmônica. E um dia, tomando um café com um desses músicos, que é um baixista, o André Perini, eu falei assim, cara, meu sonho é cantar com uma big band. Olha Aí só. ele é mesmo. Você canta Sinatra? Eu falei assim, canto. Você sabia cantar Sinatra? Eu canto qualquer coisa, né? A gente quer. Não, eu cantava, gostava de Sinatra, mas não tinha parado para. Vamos fazer um repertório de Sinatra. Aí ele falou: me dê 2 semanas. Em 2 semanas, ele tinha montado uma big band. Olha aquilo que você falou da questão da ousadia, né? É. Imagina se você fala, não, eu não sei cantar Sinatra, não. Ah, não, putz, vai dar trabalho. É, vai dar trabalho. Ou então, poxa, eu não conheço tão bem ele. É, conheço uma música ou outra. Não, É. você fez, você falou, não, eu sei cantar. Eu sou bem ousado nessas coisas. Se eu não souber, eu vou aprender, entendeu? Que a coisa tem que vingar, tem que dar certo. E aí ele apareceu com a Big Band 2 semanas depois, a gente começou a ensaiar. E aí fizemos o primeiro show no Clube Paulistano. Show lindo. Sinatra. Sinatra. E aí a gente ficou fazendo Sinatra 14 anos, sei lá. 12 anos, sei lá quanto. Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Porque primeiro veio a sua ideia de ter uma big band, Isso. né? E depois surgiu Sinatra, né? Eu ia até te perguntar como é que veio essa questão do O Sinatra você veio. cantar Sinatra, A né? Big Band veio com Sinatra, né? Uhum. E a ideia foi dele, do maestro André Perini, que é o meu maestro em tudo que eu faço hoje, tem que ter ele, porque além de maestro, é um grande amigo meu, né? Que a gente. E ele sabe, a gente está preparando coisa nova aí. Em breve vocês vão saber. Bom, Marcos Hasselman talvez seja hoje o principal intérprete de Frank Sinatra no Brasil, quem sabe no mundo, né? E Hasselman ficou mais de 10 anos cantando Frank Sinatra, né? Quero saber de você como é que foi o primeiro show e essa sequência, né? Porque você ficou 14 anos cantando Eu Sinatra? acho que tem 14 anos. Depois a gente faz as contas aí, mas tem por aí. Cantar Sinatra é uma responsabilidade muito grande. E principalmente porque eu não sou um cover de Sinatra, eu sou um É, qual é a cantor que diferença? canta Sinatra. Isso qual é a diferença? Então, eu não sou parecido, não me vejo, não me visto igual, né? Aquelas coisas, né? Não faço um cover igualzinho, aquele cara imita o Sinatra, não. Eu canto Sinatra, né? Então a responsabilidade é. E o público que vai ouvir um show de Sinatra é um público que conhece Sinatra e que conhece música. Então, uma responsabilidade gigantesca, né? E eu, na minha ousadia, né, o primeiro show foi um medo danado, né? Fiquei muito tenso. Mas deu tudo certo, e muito certo. Tá tudo filmado. Até tem uns vídeos no YouTube do primeiro show. E aí a coisa deu tão certo que continuou, e todos os lugares que a gente faz, assim, é sucesso de público. Assim. Às vezes eu tenho que fazer 2 sessões seguidas, porque lota. E é muito gostoso, né? Essa vida de cantor é muito boa. Teve algum momento de insegurança que você pensou, não vou conseguir? Não. Não. E dali depois, você falou do show do Teatro Municipal de Niterói. É. Foi um dos shows mais marcantes na sua vida? Foi porque era um sonho cantar no Teatro Municipal de Niterói. Né? Cantar aqui em Niterói. E a gente lotou o Teatro Municipal. Foi uma loucura. Tinha gente voltando da porta que não tinha mais ingresso. Quando foi, você lembra? Foi, acho que de 2018. Uhum. Eu acho que foi. Sim. Né? E
maravilhoso, né? E eu trouxe os músicos de São Paulo. A Bira, lógico, vem. Bira começou a apresentar os meus shows, né? Ele, ele ficava sentado numa poltrona. O show, antes de ser Sinatra, era um show chamado Sala de Estar, que era isso aqui, um bate-papo, mas tinha a banda, eu cantando e o Bira sentado aí, ele comentava entre as músicas, né, tipo, uns detalhes sobre a música, sobre o compositor e tal, que era muito legal, né? Meio educativo, né? A gente vai aprendendo. E era legal assim ver, porque o Bira sentava aí, às vezes eu olhava para ele, ele estava chorando. Aí você fala, tá dando certo, é isso que tô fazendo direitinho, assim. Emocionar o cara, né? E é isso. Aí depois veio o Sinatra. E aí o Bira continuou apresentando, porque a gente ficou meio inseparável, né? Tudo era com o Bira. E era só o Bira, aí depois chegou um momento que foi só o Bira e a, É. a banda continuou? A banda, às vezes, a gente faz coisas juntos até hoje, né? Os meninos lá de São Paulo. Porque, na verdade, o que acontece? Você trazer uma big band é muito caro, né? E trazer de São Paulo, que você tem que hospedar todo mundo, e alimentação, é muito caro. Então, tem aqui a big band, que é a Sampa Big Band, só que de Niterói. O Bira. O Bira, você sempre se refere a ele com muito carinho e tudo mais. Como é que foi essa convivência com ele? Esse momento, você disse que que ele te tratava como filho. E a dor da perda dele. É. Como é que foi? Eu conviver com o Bira era uma coisa muito fácil, né? Porque ele era um cara, né, tipo a gente, Ele era assim, um tá aqui gênio. batendo um Sim. papo e ele saía, ele falava com todo mundo. Isso é muito Um cara importante. simples sendo um gênio. Exatamente. Um cara muito simples. E aí você vê, ele fala com todo mundo. E as pessoas conhecem ele, assim, do, do catador de latinha até o presidente da empresa, todo mundo adora o Bira e ele fala com todo mundo igual. Fala, né? Você tá por aí, né? Tá por aí. E, e a perda, imagina, eu perdi um grande amigo, um anjo da guarda, né? Porque foi, ele foi um anjo da guarda ele para mim. E eu dei sorte de estar em São Paulo quando ele faleceu. Eu estive com ele um dia antes. Como é que foi esses últimos momentos com ele? Não, ele já estava em coma, na verdade, e eu fui visitar e fiquei lá conversando com ele, né? E foi uma despedida, né? Essas perdas são muito, muito difíceis mesmo. Uma pessoa muito importante para mim, né? E dali, como é que você seguiu? Então, a gente fica meio sem chão, né? Tipo, e agora, né? Mas o trabalho continuou, né? O André Perini, falo de novo dele, porque é um cara que tem a mesma importância na minha vida que o Bira, né? Assim, é um cara que virou um irmão, né? E a gente continua, a gente seguiu com muitas ideias, muitos shows, a gente faz muito show, graças a Deus. São Paulo é um lugar que eu amo, me recebeu muito bem, né? O público de São Paulo é muito bacana, assim, muito fiel, e eles vão atrás, onde eu vou fazer show, eles vão junto. Então é sempre um prazer, é como se eu estivesse chegando em casa, né, e reencontrando meus amigos ali. Quais foram os shows mais marcantes na sua carreira? Então, o do Municipal, com certeza, foi um dos mais marcantes. Mas, assim, a música, ela me proporcionou e me proporciona conhecer pessoas muito, muito legais, né? Outro dia mesmo conheci a banda do Síndico, né? O Silvério Ponte, que é um super músico, um gênio também, me convidou para dar uma canja com eles e foi uma para mim, nossa, isso é maravilhoso, né? Poder estar ali com aqueles caras ali. Pra quem não sabe de quem ele tá falando, o Síndico, ele tá falando do Tim Tim Maia, um dos Maia. maiores cantores do mundo de todos os tempos. Exatamente. Né? E eu cantei com ele, com essa banda. Que loucura, né? Qual era a pergunta mesmo? Eu me perdi, Os shows viajei. mais marcantes pra você. Isso. Deixa eu pensar, todos são, né, de alguma maneira. Tem um casal de São Paulo que é incrível. São um exemplo, que é o Décimo Mazzocato e a Cacá Moreira.
eles fazem parte de um movimento chamado Lindy Hop, que é o jazz dançado, né? Então, eles se reúnem, cara, e é muito interessante. O Décimo está com 81 anos e a Cacá, não sei, 60, 70, não sei, 60. E, e aí eu os convidei para dançar num show meu, para Que dançar no bacana. palco comigo. Que Tem uma demais. música do Sinatra que é You Make Me Feel So Young, que fala disso, né? De, de você me faz me sentir muito jovem e tal, enfim. E aí eles vêm dançando. E aquilo ali é uma coisa que faz a gente pensar, né? Porque ele tem 81 anos e está ali dançando e com uma desenvoltura e feliz, e isso, puxa, isso as pessoas, o público ficou muito impressionado. Então foi um show muito legal. Fizemos em Niterói também. Eles vieram em Niterói nesse show do Municipal. Eles vieram ao show de Niterói. E é um casal que onde eu vou, nós vamos também. Aí eles Olha que vão. bacana. É. Mas, enfim, eu acho que eu não estou me lembrando assim, mas tem muitos shows muito marcantes assim na minha vida. Bom, aí tá aí uma coisa que é importante saber do Marcus Hasselmann, que é o seguinte: você ensaiou, você se apresentou, você fez diversos shows, e por que você não tem um CD gravado? É. Por quê? Por quê? Por quê? Não sei. Por quê? Por que não sai o CD agora, né? Quem sabe? Seria uma ótima, não é? Ué, Pra você nos presentear com tem as aí selo músicas. Niterói Discos, né? Quem sabe? Mas o que aconteceu? Teve Não, oportunidade, possibilidade, você não, nunca pensou eu nisso? nunca parei para realmente gravar. Isso é caro, né? É caro. E aí eu nunca parei para, vamos gravar. Mas eu tô pensando nisso agora. Vamos ver. Bem lembrado. O que é a música pra você? É tudo, é vida, para mim é tudo. Niterói, né, cara? Você é nascido e criado em Niterói. Sou. É. Um dos shows mais marcantes, se não for o mais marcante, é no Teatro Municipal de Niterói. Qual é essa sua relação com a cidade? Você voltou a morar aqui? E como é que é isso pra você? Eu moro aqui agora. A casa onde eu fui criado e ainda moro, a gente transformou num espaço para evento e a gente faz inclusive shows lá, né? Então, que é muito legal. É a Vila H de Hasselmann. Uhum. E continuo, eu não quero sair daqui, assim, eu amo a minha cidade, né? Amo. E para mim sair viajando é maravilhoso. Agora, quero cantar mais em Niterói. Inclusive, né, o Marcos, agora a gente vai falar sobre o próximo show dele, no Dia das Mães, né? Como é que vai ser esse show e o que você tá preparando pra ele? Então, é engraçado, né? Fazer um show no Dia das Mães é uma responsabilidade também, né? E aí vai ser um show muito emocionante, né? Como sempre é, assim, de tocar o coração das pessoas, que eu acho que minha função é essa, né? De chegar lá, tocar no coração das pessoas e fazer com que elas saiam se sentindo melhor do que chegaram. E como sendo um dia especial, minha mãe vai estar presente, Isso é muito minha Lady importante. Laura. Isso é muito importante. Boa. E espero todo mundo lá, né? Vocês vão também, né, gente? Levem as mães. Estaremos lá, com certeza. Tem alguma música assim que as pessoas pedem, aquela que não pode faltar? Tem algumas. Tem uma que meu pai adorava também, que eu canto desde adolescente, que é Georgia on My Mind, que o Ray Charles gravou, enfim. Dá uma canjinha aí. Não. Vamos botar de fundo? Essa é aquela coisa Bota aqui de fundo. Essa é Bota aquela, um vídeo aqui. essa é aquela coisa que o repórter ele fica que peça ou não peça pro cantor fazer. Eu sou muito tímido. É mesmo, cara? Muito tímido. Vocês não têm noção. Caramba, e na hora lá no palco, o que acontece? Cúrcuma, que eu tomo um negócio chamado cúrcuma, que é o uísque, né? Eu boto, como é amarelinho, eu falo que é cúrcuma, para não parecer que eu sou um. Aqui na caneca não é cúrcuma, é água mesmo, mas na do Jô era uísque, gente. Ah, é? Era, né? E Você podia pedir, imagina. eu quero um negócio. Você podia escolher. Eu falei, cara, eu não posso, vou estar ali sentado, o Brasil inteiro vai estar olhando, né? Sóbrio não vai dar. Aí eu tinha que dar uma relaxada.
E o Jô deixava todo mundo muito à vontade, né? Muito, muito. Muito à vontade. Peguei a caneca, né? Ganhei a caneca. Roubei, na verdade. Falei, eu vou levar a caneca. Ele, não, você quer contar uma caixa de caneca com medo da cobra, né? Que, ó, na entrevista eu tô com a cobra. Ah, vale a pena conferir essa entrevista, foi interessante. Sem dúvida. Engraçada. E o que eu quero saber de você também é como é que vai ser o repertório desse show? E se você vai cantar Frank Sinatra, né? Se vai ser principalmente Frank Sinatra. E, e os próximos passos? Próximos shows. O que você pensa? Não, eu tô nesse repertório, eu vou cantar Sinatra também, né? Mas tem Tom Jobim, tem Milton, Sarah Vaughan, Amy Winehouse, Tom Jones. Você vê que vai mudando, né? Começa bem lentinho, depois o show pega um ritmo mais. E São músicas que você gosta muito de cantar. eu agora, depois do Sinatra, eu falei assim, agora eu quero fazer um show com músicas que eu gosto. E Como é que você resolveu terminar assim? Ah, chega de Sinatra. Não foi nem terminar, porque eu ainda faço Sinatra. Não, né? sim, mas... Mas chegou um momento que eu falei assim, putz, não é só isso. Senão você só fica com uma cara, né? As pessoas, o Sinatra brasileiro. Não, não. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de cantar música boa. E como você se vê como artista, assim? É engraçado, né? Porque eu não me vejo igual. Assim, não tenho... Tem coisas que eu preciso melhorar, né? Eu gostaria muito de aprender a tocar um instrumento agora. Tenho até pensado nisso bastante. Sei lá, a gente quer sempre melhorar, né? E é isso. Como é que é a sua relação com os fãs? Ih, adoro. Íntimo dos fãs, né? Porque eu não tenho isso, não tenho... Eu sou aluno do Bira, né? Então, não tem isso, né? Eu adoro ir, respondo no Instagram. O povo fala, né, com a gente, é muito bom. Pra gente encerrar, Marcos, como é que você vê, analisando uma linha do tempo, assim, da sua vida desde lá do começo até esse sucesso e até hoje, né? Como é que você avalia, como é que você faz uma avaliação e como é que você pode, o que você ainda tem mais ainda a explorar? E tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa. Repertórios novos que eu estou pensando agora. Tem uma coisa que eu não vou poder falar ainda também, que vai rolar, que vai rolar. Isso, ninguém vai saber. Furo de reportagem. Só entre a gente aqui. Não, Só eu e tu vai aqui. ser bem legal, vocês vão curtir. Tem muita coisa nova pintando. Eu não paro, né? Minha cabeça, eu penso o dia inteiro e vou inventando moda. Não para a mente. Eu invento moda. Você fica em casa testando, Fico. músicas, Fico. compondo também? Então, eu ainda não mostrei nada, mas eu já escrevi algumas coisas, mas eu sou muito crítico. Isso que eu ia te perguntar também. É verdade, é aquela, digamos assim, cantar músicas dos outros, né? Você já pensou em ter um repertório próprio, assim, músicas suas, algo assim? Provavelmente você já em algum momento já parou e compôs alguma coisa assim. Eu sou muito crítico, então aí eu não seja fico achando... Você é um grande cantor. Não, então, mas aí para escrever, aí eu começo assim, tá ridículo isso, não vou botar isso, entendeu? Mas vai, de repente, vamos ver, né? De repente sai alguma coisa aí. E tenho certeza que será sucesso. Bom, esse foi Marcos Hasselmann, um dos maiores cantores do nosso país, o orgulho de Niterói, o maior intérprete vivo de Frank Sinatra. Se despeça do público, fale alguma coisa, Marcos. Obrigado e espero todo mundo lá, dia 11, às 19 horas, no Blue Note de Copacabana. Vamos lá, né? Isso mesmo, dia 11, às 19 horas, né? Isso. Blue Note em Copacabana, Dia das Mães. Dia das Mães. Leve sua mãe.